Hello. Silvana Capanari, legal estar sentada aqui com você de novo. René de Paula Júnior. Legal conversar contigo. E para quem está aqui, né, compartilhando esse momento, acho que é legal a gente colocar essa conversa dentro de um contexto. Muito bom. Né? Eu acho que até, se você me permite, eu posso até abrir, na verdade, um dos motivos ou um dos eixos centrais da gente estar aqui é um trabalho que você já faz, que é um trabalho do qual eu já participei, inclusive, que é um curso em conversas, uma conversa em curso, e que eu digo que eu estou aqui nesse momento, não só porque eu acho que isso foi importante para mim, né, mas também porque eu sinto que isso pode ser importante para outras pessoas. E seria legal, nós temos o programa já no tempo, 10 minutinhos para a gente conversar a respeito. Eu acho que compartilhar isso, né, que acontece aqui, num canal mais público, né, com uma audiência um pouco mais imprevisível, eu acho que traz à tona uma questão importante. Sim. Seria, se você pudesse assim, compartilhar nesse momento assim, o seu trabalho, não só o seu trabalho de uma maneira mais ampla, esse trabalho também, acho que seria bacana. Então, eu acho que eu estou falando no lugar de uma psicóloga, terapeuta, de família, casal, individual, e no lugar de uma mediadora de conflitos. E desse lugar eu percebo que para as pessoas se entenderem consigo próprias e com os outros, elas conversam. Ou elas refletem, elas articulam pensamento, sentimento, corpo, atitudes. Então elas conversam. As pessoas conversam desde que são pequenininhas, aprendem a conversar. Aliás, conversar é uma das formas de interagir com o outro no mundo. Né? Os humanos interagem conversando. Sim. Bom, então, o que eu me dei conta é que quando as pessoas brigam e elas participam de uma mediação de conflitos, principalmente se são pessoas que têm que ter uma relação ao longo do tempo, pais de uma criança, eles não precisam estar casados, mas precisam conversar para cuidar da criança. Família empresária, não precisa todo mundo se dar bem, mas eles têm que conversar a respeito da empresa e do futuro da empresa, porque a empresa pode continuar e a família pode brigar, ou vice-versa. E é importante, nesse momento, eu acho, ter conversas e conversas preventivas, ou seja, começar a prestar atenção em como eu converso me ajuda a prevenir brigas, conflitos. Não garante nada, ajuda. Claro. Isso é importante, que no mundo de hoje não trabalhamos com garantias. E conversar, eu sei onde eu começo, eu não sei onde vai dar, é uma aventura mesmo. E uma boa conversa tem que ter alguns quesitos. Eu tenho que me dar conta de como estou, eu tenho que prestar atenção no outro, eu tenho que ouvir, eu tenho que aprender a perguntar. Então, enfim, são coisas que uma boa conversa me ajuda a transitar pelo mundo, com outras pessoas, com outros profissionais, com amigos, com colegas, enfim. E um pouco, eu acho que você pode contar um pouco por que você achou interessante esse curso, talvez. Com prazer, com prazer. É engraçado porque eu sempre fui muito verbal, muito vocal. Então parecia para mim um contrassenso de que eu precisasse de alguma maneira investir ou me aprofundar ou me exercitar na questão conversas. Eu já converso o dia inteiro, eu converso como um louco. Aliás, isso é uma coisa que acho que se estende a qualquer um hoje que acha que vive num mundo conversacional, nas conversas das redes sociais, celular, SMS, né, BBM. Então eu achava que conversa era um não tema, sobretudo para mim, porque eu consigo me expressar com facilidade. Mas antes mesmo de falar do efeito da transformação, do processo, da transformação toda, uma coisa que eu percebo, sobretudo no meu trabalho, que eu acabo... o meu trabalho, ele
é um trabalho de construção, normalmente são projetos que estão construindo coisas que para isso acontecer você precisa criar pontes entre normalmente setores e perfis que não necessariamente se conversavam muito antes. Então, quando você trabalha num projeto interativo, então você vai ter que fazer com que o cara de marketing consiga se entender com tecnologia, que também consiga se entender com jurídico, consiga se entender com o pessoal de comunicações, senão a coisa não anda, né? Na verdade, acho que de uns tempos para cá, quanto mais a vida da gente está permeada um pouco por essas questões mais digitais, mais modernas, as coisas que realmente dão certo, elas deram certo porque você foi capaz de costurar, né, de conseguir conversar, de conseguir, né, fazer um esforço de colaboração entre áreas diversas, né? E uma coisa preocupante para mim é que eu comecei a notar que à medida em que a nova geração foi se especializando, então você tem um especialista em desenvolvimento, você tem um especialista em design, você tem um especialista em comunicação, e essa moçada toda, até pelo próprio ambiente digital, né? O desenvolvedor conversa com o desenvolvedor sobre assuntos de desenvolvedor, com opinião do desenvolvedor, o designer só fala com o designer nos grupos de design sobre assuntos de design. Então acho que não só a verticalização da formação, mas também essa tendência que as pessoas têm no mundo de hoje de procurar quem é parecido, né? Acabou sacrificando a capacidade que esses jovens têm, ou esses profissionais têm, de transitar, ou de articular uma ideia de maneira que alguém da outra tribo entenda. Nossa, isso é tão difícil fatal. E importante. É fatal. Você pede para um cara, o desenvolvedor falar, você não vai entender. Você pede para um designer falar, você não vai entender, porque as pessoas estão perdendo a capacidade de parar e pensar, peraí, o cara que está me ouvindo é alguém do jurídico. Se ele é do jurídico, então eu tenho que falar de uma maneira tal que ele vai me entender de maneira que a gente entre num caminho construtivo. Então, essa perda dessa capacidade de entender que existe um outro, que é possível se comunicar com esse outro, que existem outros pontos de vista, que é possível você construir algum caminho do meio, etc. Isso começou a comprometer não só o dia a dia, mas o que é possível fazer, né? E eu não vejo nada, aí pode ser uma falta de sorte minha, nada no cenário que reverta isso, né? O que eu percebo, na verdade, é um aprofundamento de cada um nas suas próprias tribos, né? Então, embora seja um mundo cada vez mais, entre aspas, plural, as pessoas estão perdendo a capacidade, a meu ver, de ter uma visão um pouco mais ampla, mais multidisciplinar, etc. E tal. E aí é por isso que acho que é interessante, e foi interessante para mim também participar das atividades que você construiu aqui, da metodologia toda, porque primeiro me deparei com situações, para mim, imprevistas, com pessoas que eu também, em princípio, não teria encontrado espontaneamente, e tendo que refletir sobre o que estava acontecendo, não fazendo isso de uma maneira automática. Isso para mim, que já me considerava um cara bastante vocal, trouxe uma consciência muito maior de coisas que para mim eram piloto automático, assim, aperta a tecla, sai falando e tal. E eu vejo que, desde então, eu tenho interagido muito com o público, com uma pancada de coisas. Hoje, para mim, eu sou muito mais capaz de, peraí, com quem que eu estou falando agora? Qual é o repertório dessa audiência? Que interesse que ela pode ter? Qual é a moeda de troca? Que canal que eu vou estar abrindo aqui de conversa? Eu vou conseguir corresponder ou não? Então, isso eu percebo que enriqueceu a minha capacidade de interação. Então, é muito legal estar tocando nesse assunto de maneira meio improvisada, justamente para ver se chama a atenção de quem estiver assistindo, para a importância de você parar para pensar se você efetivamente é capaz de conversar que nem gente grande, né? Não sei se que nem gente grande, mas de uma maneira prazerosa, onde as duas pessoas, porque para conversar em geral tem no mínimo duas pessoas que conversam, quando eu não converso comigo mesma. Então, as duas pessoas, eu penso que elas têm que ter prazer, satisfação,
as duas têm que estar igualmente envolvidas na conversa, para ser uma boa conversa, porque existem conversas e conversas. Tem Claro. algumas que são horríveis para alguém ou Claro. para os dois, para as duas pessoas. Então, eu acho que cuidar desse tipo de interação é alguma coisa interessante, nos dias de hoje principalmente, onde cada um tem tantas coisas a fazer e ao mesmo tempo, muitas vezes, fica tão solitário no que tem que fazer, porque tem que abrir o computador, ligar o celular, pegar o carro, ficar no trânsito. Estou falando de São Paulo, Sim. capital, né? Para os executivos, para os Sim. profissionais liberais como eu, enfim, não é fácil viver. E a maior parte do tempo eu tenho que fazer coisas sozinha, né? São poucas as oportunidades, quer dizer, quando eu estou com as famílias, quando eu estou com os amigos, quando eu estou com os meus colegas, projetando ou desenvolvendo algum trabalho. Então, cuidar dessas relações enquanto elas estão acontecendo, ou seja, consertar o navio enquanto ele está navegando, não é fácil. Claro. Então, conversar, para ter uma boa conversa, é muito interessante prestar atenção como eu estou, Claro. e como o outro está. E se nós estamos nos entendendo. Então, eu acho que você fala uma coisa importante, usar uma linguagem que seja comum a todos, Claro. né? Não usar o jargão da sua profissão, porque se o advogado, se o dentista, se alguém mais, o artista, usar um jargão muito próprio para a sua tribo, Ele eu não vou vomitou uma mensagem que não vai eu ser. não vou entender, eu não vou participar, eu vou curiosar, vou escutar se me interessa, mas não vou participar ativamente. E também, se ele não me escutar e eu também não souber falar de uma maneira que ele me entenda... É uma conversa de surdos, né? E acho que um dos pontos principais, que até talvez hoje, você mencionou essa correria toda, eu acho que um dos aspectos fundamentais disso, eu acho que muita gente já está começando a perceber que isso é necessário, ou está sentindo um pouco falta disso, é parar um pouco. Né? Parar um pouco, assim, respirar e falar, cara, onde que eu estou mesmo, né? O que eu estou fazendo aqui mesmo, o que eu quero dessa conversa mesmo, e romper um pouco essa coisa de liquidificadora, né? que o dia a dia da gente acaba virando, SMS puxando para cá, o e-mail, o invite, o alarme, o alerta, o messenger, tudo fica tipo, quebrando em 1000 pedaços, e você vive por aí que nem um quebra-cabeça que caiu no chão. Mas a importância que tem, pelo menos para você, pensando por mim mesmo, pelo menos para mim mesmo, a importância que é para mim, falar, peraí, o que eu efetivamente tenho para falar aqui, né? O que essa pessoa tem de novo para mim, o que eu posso estar aprendendo desse encontro, que seja um taxista engraçado, que seja alguém no elevador, ou que seja um colega de trabalho, ou que seja um desafio profissional numa área que você não conhece. Essa coisa sagrada mesmo do encontro, né? Sagrada porque não se repete, é um milagre, assim, não desperdiçar essa coisa do encontro e, sobretudo, quebrando um pouco o automatismo. Eu acho que para mim foi através desses exercícios que a gente teve aqui, de uma conscientização um pouco maior, de vários, né, cutucões e alertas, puxões de orelha, para mim fez diferença. Que bom. E por falar em tempo, sim, claro. Eu acho que seria legal um wrap-up da história. Isso. A gente cortar hoje só sim. contando que essa é a primeira conversa de outras conversas. Como toda boa conversa. E que nós vamos tentar fazer as próximas conversas num tempo curto. Sim. E cada uma sobre algum tema sim. que nos interessa em claro. comum. E vamos experimentar ver se isso interessa a outras pessoas também, ou se outras pessoas terão vontade de interagir conosco a respeito desse tema, que é muito genérico. Concordo com você. Mas acho que tem que ser pequenas conversas para as pessoas poderem hoje em dia participar. Ninguém tem tempo para mais que isso. Sim, eu, assim, da minha parte, que avaliar um pouco esse encontro rápido, eu fico
muito feliz. Eu tinha uma expectativa inicial da gente, improvisadamente, que aconteceu, a gente conseguir colocar a importância do tema, não só num contexto maior, mas também em termos pessoais. Eu acho que a gente conseguiu. Eu fico feliz que algumas coisas importantes para mim vieram à tona ao longo do processo, eu consegui acho que articular isso bem. Fico feliz com isso. Para mim saiu melhor que a encomenda. Então, vou falar para mim também. Senti um pouco de falta de você contextualizar o seu fazer profissional. Sim. Você contar para o meu público, claro, porque o seu te conhece, o meu não tem te razão, conhece. bom ponto. Eu errei também, porque eu não te apresentei. Quer dizer, nós nos Bom apresentamos numa conversa. A gente não levou em conta os interlocutores invisíveis. Mas como nós vamos falar com outras pessoas que nós Sim, não sabemos quem ponto. são, algumas nos conhecem, outras não. Então, contar um pouquinho quem é você, o que você faz, sim, eu acho que ajuda a pessoa a entender de que lugar você está falando, da ótimo. próxima vez, ou, enfim, vamos pensar. Eu acho que até para encerrar, acho que vale a pena colocar, meu nome é René de Paula Júnior, com 47 anos, dos quais 15 trabalhando na área interativa. Né? Eu venho trabalhando em agências, em projetos grandes, em grandes empresas e tal, e em paralelo com esse trabalho sempre me fascinou, né, essa questão de que tipo de futuro, que tipo de ambiente a gente está construindo com essa questão digital. Então, por conta disso, em paralelo com qualquer atividade profissional que eu esteja desenvolvendo, seja, sei lá, local web, Microsoft, Yahoo, qualquer coisa que eu tenha trabalhado, tem um esforço meu contínuo de problematizar, de compartilhar reflexões. Então, é muito fácil encontrar conteúdos meus por aí. Acho que isso resume mais ou menos a obra. É isso. E o mundo chamando a gente de volta. O encerramento foi perfeito. Não, então, acho que se você topar, a gente poderia fazer pequenas conversas gravadas entre nós, refletindo topado. Um pouco sobre a importância de cuidar das conversas que fazemos. Sim. E ver se com isso a gente consegue uma rede de pessoas que tomam esses cuidados ou que valorizam Sim. as conversas, enfim, podemos ver no que dá. Então eu topo um negócio.